Um milionário decide embarcar na viagem dos seus sonhos ao lado da mãe, sem imaginar o que o destino lhe reserva. Ao embarcar no avião, ele fica paralisado. Sua ex-esposa está sentada bem ao lado dele. O clima fica tenso, o passado volta à tona. E o que acontece depois vai te deixar sem palavras. O aeroporto de São Paulo pulsava com seu ritmo habitual ao meio-dia. Milhares de pessoas se moviam como formigas, organizadas entre as colunas reluzentes de mármore e os enormes vidros que deixavam entrar a luz dourada do Planalto Paulista. O aroma do café brasileiro se misturava ao perfume das lojas duty free, e o eco constante de anúncios em vários idiomas criava uma sinfonia urbana que Rafael conhecia bem de tantos aeroportos internacionais. No entanto, hoje era diferente. Pela primeira vez em anos, ele não levava o laptop aberto nem atendia chamadas urgentes. Seu celular permanecia em silêncio, no modo avião havia 1 hora. Aos 34 anos, Rafael Costa havia construído um império tecnológico do zero, transformando uma pequena startup de software em uma empresa avaliada em milhões de dólares. Mas o preço tinha sido alto, noites sem dormir, relações rompidas e uma solidão que o dinheiro não podia comprar. "Filho, não anda tão rápido", disse Lúcia, sua mãe, enquanto ajustava elegantemente sua bolsa de couro italiano. Aos 68 anos, ela conservava aquela dignidade natural que a caracterizava a vida toda. Aquele porte que fazia as pessoas se virarem para olhá-la mesmo em lugares como esse, cheios de viajantes sofisticados. Rafael diminuiu o passo, ciente de que dessa vez não havia pressa. 3 semanas. Ele havia se prometido 3 semanas sem pensar em códigos de programação, reuniões com investidores ou estratégias de mercado. 3 semanas para mostrar à mãe o Cristo Redentor no Corcovado, caminhar pelas praias de Copacabana e, quem sabe, só quem sabe, lembrar quem era antes de virar o CEO mais jovem do seu setor. "Desculpa, mãe", murmurou, passando a mão livre pelo cabelo escuro que começava a mostrar algumas entradas prematuras. "É que tô nervoso. Faz tempo que não tiro férias de verdade." Lúcia sorriu com aquela mistura de ternura e preocupação que só as mães sabem expressar. "É exatamente o que você precisa, meu filho. Desconectar. Lembrar que a vida é mais que números na tela." Enquanto se dirigiam ao portão de embarque, Rafael não conseguia se livrar da sensação de que algo importante estava prestes a mudar. Talvez fosse a expectativa das férias, ou quem sabe o peso de deixar a empresa nas mãos de outros pela primeira vez em anos. Sua assistente havia insistido que tudo ficaria bem, que os projetos estavam sob controle e que ele merecia esse descanso. Mas Rafael Costa não era o tipo de homem que relaxava fácil. Sua mente funcionava como um computador de alta velocidade, processando informações o tempo todo, caçando problemas para resolver, oportunidades para agarrar. Ele era obcecado por detalhes, perfeccionista ao extremo, e havia construído a vida inteira sobre o controle absoluto de cada variável. O anúncio do voo ecoou pelos alto-falantes, primeiro em português, depois em inglês. Voo 447, com destino ao Rio de Janeiro, conexão para Copacabana. Lúcia se levantou com graça, alisando seu vestido azul marinho que havia escolhido especialmente para a viagem. Era a primeira vez dela no Rio, um sonho que ela havia adiado por anos, enquanto se dedicava a cuidar da família e apoiar os projetos ambiciosos do filho. "Tá certo de que escolheu bem o hotel?" e perguntou enquanto caminhavam para a fila de embarque. "Não quero nada muito ostentoso, mas também não..." "Mãe", interrompeu Rafael com um sorriso genuíno, o primeiro em semanas. "Confia em mim. O Hotel Ipanema é perfeito. Vista para o Corcovado, mas com todos os confortos modernos. Você vai adorar." O que Rafael não sabia era que o destino havia preparado uma surpresa que testaria sua recém-encontrada tranquilidade. Enquanto avançavam na fila, checando os documentos e ajeitando a bagagem de mão, a vida se preparava para lembrá-lo de que alguns encontros estão escritos nas estrelas que nenhum planejamento empresarial pode prever.
O sol do meio-dia paulista se infiltrava pelas janelas do aeroporto, criando padrões dourados no chão de mármore, como se a própria cidade estivesse abençoando esse novo capítulo que estava prestes a começar. O interior do avião cheirava a couro novo e aquele aroma artificial que as companhias aéreas usam para dar sensação de limpeza e modernidade. Rafael e Lúcia avançaram pelo corredor, procurando seus assentos na classe executiva. 12A e 12B. Ele sempre preferia o corredor, um hábito desenvolvido em anos de voos de negócios, onde precisava se levantar o tempo todo para fazer ligações. Aqui estamos, murmurou, guardando a bagagem de mão no compartimento superior. Lúcia já se acomodara junto à janela, admirando as vistas do aeroporto daquela altura. Rafael se jogou no assento, sentindo pela primeira vez em meses os músculos relaxarem de verdade. Foi então que ele a viu. Juliana Ferreira estava sentada exatamente ao lado dele, no assento 12C, com a cabeça inclinada sobre uma revista de gastronomia internacional. Seu cabelo castanho caía em ondas naturais sobre os ombros, igual a 3 anos antes, embora agora parecesse mais segura de si. Mais completa, ela usava um blazer bege elegante e aquela expressão de concentração intensa que ele lembrava tão bem quando ela planejava os cardápios das jantares. O mundo parou. Juliana ergueu o olhar no mesmo instante e seus olhos verdes se encontraram com os dele. A revista escorregou das mãos dela. Durante segundos que pareceram eternos, nenhum dos dois conseguiu dizer uma palavra. O barulho do avião, as conversas dos outros passageiros, tudo se dissolveu em um silêncio ensurdecedor. Rafael, sussurrou ela. E seu nome nos lábios dela soou como uma prece e uma acusação ao mesmo tempo. Juliana. Conseguiu dizer ele, sentindo seu mundo cuidadosamente organizado balançar. O quê? O que você está fazendo aqui? Ela se endireitou no assento, recuperando aquela compostura profissional que havia desenvolvido na carreira de chefe. Tô indo para o Rio, preciso supervisionar a abertura do meu segundo restaurante. Lúcia, que observava a troca com interesse crescente, se inclinou para a frente. Juliana Ferreira. Sua voz se iluminou com prazer genuíno. Querida, quanto tempo? Juliana virou para a mãe de Rafael, e sua expressão amoleceu na hora. Dona Lúcia, que surpresa tão inesperada. Ela se inclinou para dar um beijo na bochecha dela por cima do assento de Rafael, que teve que se afastar para permitir o encontro, sentindo o perfume familiar de Juliana tão perto que lhe deu um nó no estômago. Olha que coincidência. Continuou Lúcia, com um sorriso que Rafael achou suspeitosamente largo. De todos os voos, de todos os assentos... murmurou Juliana, voltando a se ajeitar no lugar. Uma coincidência bem peculiar. Rafael sentia que o ar do avião havia ficado denso, carregado de lembranças não resolvidas e palavras que nunca tinham sido ditas. 3 anos. 3 anos desde que Juliana havia feito as malas e saído do apartamento dele em São Paulo, cansada de ser a segunda prioridade depois da empresa em constante expansão. Seu segundo restaurante, disse ele, tentando soar casual. Isso quer dizer que o primeiro foi um sucesso. Juliana assentiu, mas o olhar dela ainda era cauteloso. Sim, Coração Verde em São Francisco tem fila de espera de 3 meses. Ela pausou. Consegui a estrela Michelin no ano passado. Rafael sentiu uma pontada de orgulho misturada com arrependimento. Ele sempre soubera que Juliana tinha um talento excepcional, mas havia estado ocupado demais, construindo um império tecnológico para apoiar direito os sonhos culinários dela. Parabéns, disse com sinceridade. Sempre soube que você ia chegar lá. Sério? A pergunta saiu mais afiada do que Juliana provavelmente pretendia, porque eu lembro de conversas bem diferentes há 3 anos. O silêncio ficou desconfortável. Lúcia pigarreou de leve. Bom, que maravilha que todos vamos para o Rio. Rafael vai me mostrar o Corcovado, né, filho? Rafael assentiu, grato pela intervenção da mãe. Sim, é a primeira vez dela no Rio. Achei que seria perfeito para
desconectarmos um pouco. Juliana arqueou uma sobrancelha. Você? Desconectando? Isso sim é novidade. Havia um tom de incredulidade na voz dela que doeu mais do que Rafael estava disposto a admitir. Mas antes que pudesse responder, a comissária anunciou que se preparassem para a decolagem. Enquanto o avião começava a se mover pela pista, Rafael fechou os olhos e tentou processar a situação. De todas as coincidências possíveis, como era viável que estivesse sentado ao lado da única mulher que havia feito ele questionar as prioridades? A única mulher que ele havia amado tanto que acabou afastando com a obsessão pelo sucesso. O avião decolou, levando-os a um destino que nenhum deles imaginava compartilhar de novo. Lá embaixo, São Paulo se estendia como um mar de luzes e possibilidades, enquanto lá em cima, na fileira 12, 3 pessoas rumavam para um encontro com o passado que mudaria tudo o que achavam saber sobre amor, perdão e segundas chances. O voo para o Rio durou apenas 45 minutos, mas para Rafael pareceu uma eternidade. Cada turbulência, cada anúncio da comissária, cada olhar casual que Juliana lançava para a janela se gravava na mente dele com a precisão de uma câmera de alta definição. Ela havia mudado, isso era inegável. Havia uma segurança nos gestos dela, uma confiança que não tinha quando viviam juntos. O coração verde deve te manter bem ocupada, comentou Lúcia, quebrando outro dos silêncios desconfortáveis que marcaram o voo. Juliana sorriu, e pela primeira vez, desde que se viram, o sorriso pareceu genuíno. Sim, mas é diferente quando você faz algo que ama de verdade. Não parece trabalho. A frase caiu como uma pedra no lago da consciência de Rafael. Por anos, ele havia repetido como um mantra que amava o que fazia, que construir a empresa era sua paixão. Mas vendo Juliana falar do restaurante, ele viu algo que havia perdido em algum ponto do caminho. A alegria pura de criar algo significativo. E o restaurante no Rio vai ser parecido com o de São Francisco? Perguntou Lúcia, genuinamente interessada. Não, completamente diferente, respondeu Juliana, e os olhos dela se iluminaram de um jeito que Rafael lembrava das conversas sobre sonhos nas madrugadas. Vai ser uma fusão de cozinha brasileira com mediterrânea. Quero homenagear os sabores locais, mas com técnicas que aprendi na Europa, durante minha residência no Cordon Bleu. Rafael a ouvia e se sentia como um espectador na vida de alguém que conhecera intimamente, mas que agora era uma estranha bem-sucedida e realizada. Juliana havia construído exatamente a carreira que sempre sonhara, enquanto ele havia construído um império, mas a que preço? Sua fascinante, murmurou ele. Como vai se chamar? Juliana o olhou diretamente pela primeira vez desde a decolagem. Raízes do Mar. O nome acertou Rafael como uma revelação. 3 anos antes, em uma das últimas conversas antes da separação, Juliana havia falado de um restaurante imaginário com esse nome. Era o sonho mais íntimo dela, a combinação perfeita da herança cultural e das aspirações culinárias internacionais. É perfeito, disse ele e falava sério. Sempre foi o seu sonho. Sim, respondeu Juliana, mas havia uma dureza na voz dela. Alguns sonhos têm que esperar até encontrar as pessoas certas que os apoiem. O golpe foi sutil, mas certeiro. Lúcia olhou para o filho com uma expressão que ele conhecia bem. Aquela mistura de decepção maternal e esperança de que tivesse aprendido com os erros. Anúncio do capitão sobre a proximidade do pouso os salvou de mergulhar em território mais perigoso. Enquanto o avião descia para o rio, Rafael pôde ver pela janela o majestoso Corcovado se erguendo contra o horizonte. Era a primeira vez dele visitando também, uma ironia que não lhe escapava. Ele havia viajado o mundo a negócios, mas nunca se dera o tempo de visitar lugares pelo simples prazer da experiência. São impressionantes, murmurou Juliana, colando o rosto na janela. Sim, concordou Lúcia. Imagina toda a história que eles viram.
todas as gerações que passaram por aqui. Rafael observava as duas mulheres admirarem a paisagem e sentiu uma pontada de algo que não experimentava em anos. Nostalgia por momentos simples, pela capacidade de se maravilhar com a beleza sem buscar logo como monetizá-la ou transformá-la em oportunidade de negócio. Quando finalmente pousaram, a rotina de pegar as malas e ir para o transporte pareceu estranhamente ensaiada. Juliana tinha seu táxi esperando, enquanto Rafael e Lúcia haviam organizado um transfer particular para o Hotel Ipanema. Bom, disse Juliana enquanto esperavam as malas na esteira, acho que a gente se vê por aí. O Rio não é tão grande assim. Onde você vai se hospedar no Rio? Perguntou Lúcia com aquela curiosidade maternal que sempre parecia inocente, mas nunca era de todo. No Hotel Ipanema, respondeu Juliana sem pensar. Eles têm uma cozinha incrível que quero estudar e, além disso, ela parou de repente, percebendo o que acabara de dizer. Rafael a olhou com incredulidade. O Hotel Ipanema? Repetiu ele devagar. Sim, murmurou Juliana, e pela primeira vez desde que se reencontraram, parecia genuinamente abalada. Não me diz que vocês também... Reservei a suíte presidencial, disse Rafael, sentindo o universo conspirar de jeitos que sua mente lógica se recusava a aceitar como mera coincidência. Lúcia sorriu com uma expressão que Rafael começava a achar profundamente suspeita. Que casualidade extraordinária, murmurou, mas os olhos dela brilhavam com algo que definitivamente não era surpresa. Juliana pegou sua mala da esteira com movimentos bruscos, claramente perturbada por esse novo desenvolvimento. Isso é ridículo, murmurou. O mesmo voo, o mesmo hotel? É como se o destino quisesse que a gente estivesse aqui juntos, completou Lúcia suavemente. Rafael olhou para a mãe com suspeita crescente, mas antes que pudesse dizer algo, Juliana já se dirigia à saída. Nos vemos no hotel. Suponho, disse por cima do ombro, e havia resignação na voz dela. Enquanto a viam se afastar, Lúcia pegou o braço do filho. Filho, disse suavemente, às vezes a vida nos dá segundas chances. A questão é se a gente é sábio o suficiente para reconhecê-las. Rafael observou a silhueta de Juliana desaparecendo na multidão do aeroporto e, pela primeira vez em anos, sentiu que seu mundo perfeitamente controlado estava prestes a virar completamente imprevisível. E o mais estranho de tudo era que, pela primeira vez em muito tempo, essa incerteza não o aterrorizava, o excitava. O Hotel Ipanema se erguia como uma joia arquitetônica no coração de Ipanema, onde o luxo moderno se fundia respeitosamente com elementos cariocas. Suas paredes de pedra e madeira tropical criavam uma harmonia perfeita com a paisagem ao redor, enquanto amplos vidros ofereciam vistas panorâmicas do Corcovado, que se erguia majestoso sob o céu azul intenso do litoral brasileiro. Rafael parou no lobby, admirando os murais que recriavam cenas da história carioca. O lugar irradiava uma tranquilidade que sua alma urbana havia esquecido que existia. Lúcia caminhava ao lado dele, tocando de leve as texturas das colunas, decoradas com motivos de ipês e araras. É lindo, filho, murmurou ela, com os olhos brilhando de emoção. Dá para sentir a história em cada pedra. O check-in foi rápido e profissional. O concierge, um homem elegante de meia idade chamado Miguel, explicou os serviços do hotel com orgulho evidente. A suíte presidencial tem vista direta para o Corcovado, informou enquanto entregava as chaves. E permitam-me parabenizá-los por escolherem ficar na temporada de construção do novo restaurante. Vão presenciar algo histórico. Rafael ergueu o olhar do formulário que assinava. Construção do restaurante? Sim, senhor. No térreo estamos inaugurando o Raízes do Mar, um conceito gastronômico revolucionário que mistura a cozinha brasileira com técnicas mediterrâneas. A chefe Juliana Ferreira está supervisionando pessoalmente cada detalhe. É uma celebridade da gastronomia. Lúcia e Rafael trocaram olhares. Juliana Ferreira está aqui agora?
E perguntou Lúcia com aparente inocência. Sim, senhora. Chegou há 3 dias. Tá na suíte júnior do 3º andar. Uma mulher extraordinária, muito dedicada. Passa a maior parte do tempo na cozinha de obra, aperfeiçoando receitas e supervisionando a instalação do equipamento especializado. Enquanto subiam no elevador para a suíte presidencial no 8º andar, Rafael sentia a realidade da situação se acomodar na mente. Juliana não estava só no mesmo hotel, estava trabalhando literalmente andares abaixo dele, construindo o restaurante dos sonhos dela no mesmo lugar onde ele planejava se reconectar com a humanidade perdida. A suíte presidencial superou todas as expectativas. O espaço aberto integrava elegantemente a sala de estar, o jantar e uma varanda privativa que oferecia vista sem obstáculos para o Corcovado. Os móveis misturavam design contemporâneo com artesanato brasileiro autêntico, criando um ambiente sofisticado e acolhedor. Olha essa vista, suspirou Lúcia, saindo para a varanda. É como se o Corcovado fosse nosso vizinho. Rafael se juntou a ela, sentindo a brisa suave do fim de tarde que trazia aromas de jasmim e flores silvestres. Pela primeira vez em anos, sua mente não processava horários, ligações pendentes ou estratégias de mercado. Ele simplesmente estava presente. Mãe, disse depois de um momento de silêncio compartilhado, preciso te perguntar uma coisa. Lúcia o olhou com aquela expressão maternal que sempre o fazia sentir que ela lia seus pensamentos. Fala, filho, as coincidências de hoje, o voo, o hotel, a Juliana estar aqui trabalhando. É demais para ser casualidade. Lúcia manteve o olhar fixo no Corcovado, mas Rafael notou a leve mudança na postura dela. Às vezes o universo tem seus próprios planos, filho. Isso não é resposta, mãe. Ela suspirou e se virou para encará-lo completamente. Tá bom. Sim, comprei as passagens sabendo que a Juliana estaria nesse voo. E sim, sabia que ela se hospedaria nesse hotel. Rafael sentiu como se o chão se movesse sob os pés. Como? Por quê? Porque em 3 anos, nenhuma vez te vi realmente feliz, respondeu Lúcia, com uma firmeza que raramente usava com ele. Bem-sucedido, sim. Rico, sim, mas feliz. Isso é outra coisa bem diferente. Mãe, você não pode simplesmente manipular minha vida. Manipular? Lúcia se endireitou com dignidade ofendida. Filho, eu só reservei assentos num avião e quartos num hotel. O que vocês dois fizerem com isso depende inteiramente de vocês. Rafael passou as mãos pelo cabelo, se sentindo sobrecarregado. A Juliana me odeia. A gente terminou porque eu não consegui dar o que ela precisava. Você não pode simplesmente esperar que... A Juliana não te odeia, interrompeu Lúcia suavemente. A Juliana está machucada. Tem uma diferença enorme. Antes que Rafael pudesse responder, seu celular vibrou com uma mensagem. Apesar de ter prometido não checar e-mails, o hábito foi mais forte. Era da recepção do hotel. Senhor Costa, a chefe Juliana Ferreira solicita uma reunião com o senhor no lobby às 18 horas. Assunto: situação do hotel. Atenciosamente, Miguel. Lúcia leu a mensagem por cima do ombro dele e sorriu. Parece que você não é o único que quer esclarecer as coisas. Rafael olhou o relógio. Eram 17h45. Em 15 minutos, teria que encarar a mulher que ocupara seus pensamentos por 3 anos, num cenário que a mãe havia orquestrado com cuidado. O que você disse exatamente para ela? Ele perguntou com uma mistura de curiosidade e medo. Lúcia deu de ombros com uma inocência que não enganava ninguém. Só que meu filho solteiro favorito ia estar no Rio por umas semanas e que talvez fosse uma boa chance para 2 adultos maduros conversarem sobre o passado. Mãe, o quê? É a verdade. Além disso, a Juliana decidiu por conta própria mandar essa mensagem. Eu não forcei. Enquanto se preparava para descer ao lobby, Rafael se olhou no espelho do banheiro de mármore. O homem que o encarava parecia cansado, bem-sucedido, mas vazio. Pela primeira vez em anos, ele se perguntou o que Juliana veria quando o olhasse. O empresário implacável que priorizara a empresa sobre o casamento.
Ou talvez, só talvez, pudesse ver o homem que ainda a amava e que precisara de 3 anos para admitir que cometera o maior erro da vida. O lobby do Hotel Ipanema ganhara um ar diferente ao entardecer. As luzes suaves destacavam os detalhes dourados dos murais, enquanto o aroma de incenso criava uma atmosfera quase cerimonial. Rafael chegou pontualmente às 18 horas, seu hábito empresarial intacto, mesmo nesse contexto tão pessoal. Encontrou Juliana sentada num dos sofás de couro forrados com tecidos baianos, revisando plantas arquitetônicas espalhadas na mesinha de centro. Ela ergueu o olhar quando ele se aproximou, e por um momento os dois ficaram só se olhando. Juliana havia trocado de roupa depois do voo. Agora usava um vestido simples de algodão branco que a deixava mais relaxada, mas igualmente elegante. O cabelo estava preso num rabo de cavalo informal, e ela tinha uma manchinha do que parecia ser molho na manga. Prova de que estivera trabalhando na cozinha. Obrigada por vir, disse ela, fazendo um gesto para o sofá oposto. Sei que isso deve ser desconfortável. Rafael se sentou. Notando como Juliana escolhera deliberadamente manter a mesa entre eles, uma barreira física que refletia as barreiras emocionais que haviam construído. Desconfortável é pouco para descrever esse dia. Respondeu com um sorriso que esperava parecer mais relaxado do que se sentia. Juliana dobrou as plantas com movimentos precisos, a mesma eficiência que ele lembrava dela organizando cardápios. A gente precisa falar sobre a situação. Tá óbvio que sua mãe e eu... Bom, que as coincidências de hoje não foram exatamente casuais. Ela confessou para mim há 1 hora, admitiu Rafael. Aparentemente está preocupada com minha felicidade há anos. E eu fui idiota o suficiente para entrar no jogo dela, murmurou Juliana, embora o tom não soasse bravo, mas mais resignado. Quando ela me contatou há 3 meses, dizendo que você finalmente estava tirando férias de verdade e que talvez fosse boa ideia a gente conversar, pensei que conseguiria lidar com um encontro casual. Rafael se inclinou para frente. Há 3 meses? Juliana, quão especificamente vocês planejaram isso? Juliana evitou o olhar dele, se concentrando em alisar uma dobra invisível no vestido. Sua mãe é bem persuasiva e bem informada. Sabia do meu projeto no Rio, sabia as datas exatas, até sabia que eu escolhi esse hotel para estudar o programa culinário deles. E você aceitou me ver porque passei 3 anos me perguntando se tomei a decisão certa. Respondeu Juliana com uma honestidade que cortou o ar como uma faca. E porque sua mãe me disse algo que não sai da minha cabeça. Rafael esperou, sentindo o coração acelerar. Ela disse que você tem trabalhado 18 horas por dia desde nossa separação, que recusou todos os convites sociais, que não saiu com ninguém, que basicamente virou um eremita milionário que vive só para a empresa. Isso não é... Começou Rafael, mas parou. Era exatamente verdade. É verdade? Eu perguntou Juliana, e havia algo vulnerável na voz dela que ele não ouvia em anos. Rafael suspirou fundo. Sim, é verdade. Depois que você foi embora, pensei que se me dedicasse totalmente ao trabalho, eventualmente pararia de sentir isso. Ele fez um gesto vago para o espaço entre eles. Obviamente não funcionou. Juliana assentiu devagar. Comigo foi o oposto. Me joguei de cabeça na carreira, mas não para te esquecer. Fiz para me provar que tinha razão, que eu podia ser bem-sucedida sem sacrificar minha identidade. E você foi. Você é. O Coração Verde é... Incrível, li todas as resenhas. Juliana o olhou surpresa. Você leu as resenhas? Leio tudo o que sai sobre você, admitiu Rafael, sentindo calor nas bochechas. Tenho alertas do Google para o seu nome. Sei da estrela Michelin, do artigo na Food and Wine, da entrevista no Times, onde você falava da importância de manter a autenticidade cultural na cozinha de fusão. Pela primeira vez, desde que se reencontraram, Juliana sorriu. Não um sorriso educado ou defensivo, mas um sorriso de verdade que chegou aos olhos dela. Isso é, stalk de alto nível,
Prefiro chamar de interesse profissional contínuo, respondeu Rafael, e os dois riram baixinho. O momento de leveza se dissipou aos poucos, substituído pelo peso de tudo o que não fora dito. Juliana olhou para os vidros, onde o Corcovado se via como silhueta dourada contra o céu do entardecer. Rafael, disse finalmente, não posso fingir que os últimos 3 anos não passaram. Não posso agir como se a dor não tivesse existido. Não estou pedindo isso, respondeu ele. Só a gente poderia tentar ser civilizados enquanto estamos aqui? Pelo seu projeto, pelas férias da minha mãe, por nós mesmos. A gente merece pelo menos isso. Juliana considerou a proposta, brincando com a borda das plantas arquitetônicas. Tá bom, civilizados, mas com limites claros. Claro. E se em algum momento isso ficar complicado demais, qualquer um de nós pode se afastar sem explicações. Entendido. Juliana estendeu a mão. Combinado. Rafael pegou a mão dela, sentindo a suavidade familiar da pele e a firmeza calejada de quem trabalha com as mãos. O contato durou só segundos, mas foi o suficiente para lembrá-lo de todas as vezes que selavam acordos menores com aquele gesto. Que filme ver, onde jantar, como dividir as tarefas do AP. Combinado. Concordou. Enquanto Juliana recolhia as plantas e se preparava para ir embora, Rafael se arriscou com uma última pergunta. Juliana, você já se perguntou como seria se a gente tivesse achado um jeito de fazer dar certo? Ela parou na beira do sofá, com as plantas pressionadas contra o peito. Todo dia, murmurou sem olhá-lo. Todo dia, durante 3 anos. E com aquela confissão pairando no ar como incenso cerimonial, Juliana se afastou para os elevadores, deixando Rafael com a certeza de que as próximas semanas no Rio seriam qualquer coisa menos férias relaxantes. Primeira semana no Rio transcorreu com uma rotina estranha de encontros calculadamente casuais e evitações cuidadosamente orquestradas. Rafael e Lúcia visitavam o Corcovado toda manhã, explorando os caminhos enquanto Juliana trabalhava no térreo do hotel, onde o futuro Raízes do Mar tomava forma dia a dia. Era inevitável que os caminhos se cruzassem. O hotel, por elegante que fosse, não era grande o suficiente para que 2 pessoas, que se conheciam intimamente, pudessem se evitar completamente. Se cumprimentavam educadamente no lobby, trocavam comentários superficiais sobre o tempo nos cafés da manhã, no restaurante principal, e mantinham conversas polidas, mas distantes, quando coincidiam no elevador. Lúcia observava essas trocas com a paciência de uma estrategista experiente, intervindo de vez em quando com comentários aparentemente inocentes que prolongavam essas interações. Juliana, querida, esse cheiro que vem da sua cozinha é divino. O que estão preparando hoje? O filho não acha que a Juliana está cansada. Talvez deva oferecer ajuda com algo. Na quinta-feira de manhã, enquanto Rafael e a mãe tomavam café na varanda do restaurante principal, ouviram um alvoroço vindo do térreo. Vozes altas, o som de algo pesado caindo, e depois a voz de Juliana claramente frustrada, dando instruções rápidas em português e inglês. Lúcia largou a xícara de café e olhou para o filho com preocupação. Não devíamos ir ver se ela precisa de ajuda? Mãe, a Juliana é perfeitamente capaz de tocar o negócio dela, respondeu Rafael, embora os olhos dele seguissem para as escadas que levavam ao térreo. Naquele momento, Miguel, o concierge, apareceu na varanda com expressão preocupada. Desculpem o incômodo, disse se dirigindo a eles, mas temos uma pequena situação com as instalações do restaurante. Um problema na tubulação principal causou um vazamento que está afetando o equipamento da cozinha especializado. Rafael se endireitou na hora, seu instinto de resolvedor de problemas ativando. Que tipo de equipamento? Fornos importados da Itália, sistemas de refrigeração de última geração, todo o equipamento que a chefe Ferreira trouxe especialmente para o restaurante. Água está danificando componentes eletrônicos caríssimos. Sem pensar 2 vezes,
Rafael se levantou. Posso ajudar. Tenho experiência com equipamentos tecnológicos. Miguel pareceu aliviado de verdade. Seria muito generoso, Sr. Costa. A chefe está bem angustiada. Quando Rafael chegou ao térreo, encontrou Juliana no meio do que parecia um desastre controlado. Água pingava do teto sobre vários equipamentos cobertos com lonas plásticas, enquanto técnicos brasileiros e um encanador gesticulavam numa discussão acalorada sobre o melhor jeito de prosseguir. Juliana usava jeans e uma camiseta suja, com o cabelo bagunçado e uma expressão de determinação feroz que Rafael reconheceu na hora. Era a mesma que ela tinha ao encarar um desafio culinário complexo ou defender uma ideia em que acreditava. "O que você precisa?" E perguntou ele sem rodeios, aparecendo ao lado dela. Juliana se virou, surpresa de vê-lo ali. "Rafael, você não precisa... O que você precisa?" Mas repetiu ele com mais firmeza. Ela o olhou por um momento, e ele pôde ver o debate interno nos olhos dela. Orgulho versus pragmatismo. Independência versus aceitar a ajuda da última pessoa de quem queria depender. "O sistema de refrigeração", disse finalmente, "é controlado por computador e a água do vazamento afetou os circuitos. Se não consertarmos hoje, vou perder 3 dias de ingredientes que chegaram essa manhã de Minas Gerais." Rafael arregaçou as mangas. "Me mostra." Nas 4 horas seguintes, trabalharam lado a lado com uma eficiência que surpreendeu os dois. Rafael diagnosticou os problemas elétricos enquanto Juliana dirigia os técnicos em português, coordenando o movimento dos equipamentos e a proteção dos ingredientes. Era como uma dança complicada que haviam aprendido anos antes, quando Juliana experimentava receitas novas na cozinha pequena de São Paulo, e Rafael ajudava com a logística e organização. "Me passa a chave de fenda Phillips", murmurou Rafael, com metade do corpo enfiado debaixo do sistema de refrigeração principal. "Aqui!" respondeu Juliana, colocando a ferramenta na mão estendida dele. Os dedos se roçaram de leve e os dois fingiram não notar. "Lembra quando você tentou instalar aquele forno novo no AP?" Ele perguntou Juliana enquanto segurava uma lanterna para ele ver melhor. "E quase eletrocutei o prédio inteiro", completou Rafael com uma risada abafada. "Você teve que chamar 3 eletricistas diferentes para consertar minha melhoria, mas você insistiu em tentar sozinho, porque não podia ser tão complicado." Em minha defesa, as instruções estavam em italiano. "As instruções tinham diagramas", apontou Juliana, e havia calor real na voz dela pela primeira vez em dias. Enquanto continuavam trabalhando, outros recuerdos começaram a se infiltrar na conversa. A vez que Juliana tentou fazer massa de pão caseira e acabou com farinha grudada no teto. A noite que Rafael tentou surpreendê-la cozinhando e queimou tanto o jantar que tiveram que pedir pizza. Os fins de semana que passavam juntos no mercado municipal, Juliana selecionando ingredientes, enquanto Rafael carregava as sacolas e fazia perguntas intermináveis sobre por que um tomate era melhor que outro. Eram lembranças pequenas, momentos do dia a dia que haviam construído a base da relação antes que as ambições e mal-entendidos a destruíssem. Enquanto trabalhavam juntos para salvar o sonho culinário de Juliana, os dois se deram conta de que aquela química, aquela capacidade de funcionar como time perfeito, ainda estava intacta depois de 3 anos. Quando finalmente conseguiram restaurar o sistema de refrigeração e garantir que todos os equipamentos funcionassem direito, já havia anoitecido. Juliana se jogou numa cadeira, exausta, mas visivelmente aliviada. "Obrigada", disse simplesmente, e havia algo mais que gratidão na voz dela. "Você não precisava fazer isso." Rafael limpou as mãos numa toalha, ciente de que estava sujo e desalinhado pela primeira vez em anos. "Claro que precisava", respondeu. "Isso é importante para você." Juliana o olhou fixamente. E por um momento, o tempo pareceu voltar 3 anos,
para quando as coisas entre eles eram simples e os problemas se resolviam com trabalho em equipe e compreensão mútua. Rafael começou a dizer, mas foi interrompida pela chegada de Lúcia, que apareceu com uma bandeja de chá e sanduíches. Achei que vocês podiam estar com fome, anunciou com um sorriso que sugeria que observara de cima por horas. Trabalhar juntos sempre dava fome para vocês. Enquanto dividiam o jantar improvisado entre equipamentos de cozinha e lonas molhadas, nenhum dos três mencionou o óbvio, que pela primeira vez em 3 anos, Rafael e Juliana haviam passado horas juntos sem tensão, trabalhando para um objetivo comum, lembrando por que outrora eram perfeitos um para o outro. As semanas seguintes desenvolveram um ritmo inesperadamente confortável. Rafael havia estendido a estadia original de 3 semanas para 2 meses, oficialmente para explorar oportunidades de investimento no setor turístico brasileiro, mas na real porque todo dia achava uma nova razão para não ir embora. Juliana parecia ter aceitado a presença prolongada dele com uma mistura de resignação e algo que poderia ser alívio. As interações deles ficaram mais naturais depois do incidente do vazamento. Conversas casuais no café da manhã se estendiam mais do que o necessário. Rafael começara a tomar o café da manhã na varanda com vista para o espaço de obra do restaurante, observando discretamente enquanto Juliana dirigia o time com a precisão de uma maestrina. Foi numa dessas manhãs de observação silenciosa que Juliana subiu à varanda, trazendo 2 xícaras de café preparado do jeito especial dela, com um toque de canela e rapadura que aprendera com os cozinheiros locais. Achei que você podia precisar de cafeína de verdade, disse colocando uma xícara na frente dele. O café do hotel é decente, mas você sempre foi perfeccionista com o café, completou Rafael, pegando a xícara com as 2 mãos. O primeiro gole o transportou na hora para as manhãs no AP de São Paulo. Quando Juliana insistia em preparar o café pessoalmente, mesmo nos dias mais corridos. Juliana se sentou na cadeira oposta, mantendo a mesa entre eles. Um hábito que haviam desenvolvido, proximidade com limites claros. Queria te agradecer de novo pela ajuda com os equipamentos, disse olhando para o Corcovado em vez dele. E por não tornar isso mais difícil do que precisa ser, a que você está se referindo. Juliana suspirou, finalmente virando para olhá-lo. Você podia ter sido rancoroso. Podia ter feito comentários sarcásticos sobre eu precisar da sua ajuda. Podia ter agido como o CEO bem-sucedido, ajudando a ex-esposa empresária. É isso que você pensa de mim? Perguntou Rafael, genuinamente magoado. É o que eu pensava há 3 anos, admitiu Juliana. Mas agora não sei o que pensar. Você está diferente aqui, mais presente. Rafael considerou as palavras dela enquanto observava os trabalhadores lá embaixo preparando as mesas do futuro restaurante. Esse lugar tem algo especial. Ou talvez seja eu que estou diferente. Não preciso mais provar nada para ninguém, nem para você mesmo. A pergunta o acertou com uma honestidade inesperada, especialmente para mim mesmo. Por anos, pensei que se construísse algo grande o suficiente, bem-sucedido o suficiente, ia preencher o vazio que você deixou quando foi embora. Juliana ficou quieta por um bom tempo. Rafael, não é culpa sua, apressou-se a esclarecer. O vazio já estava lá. Só usei sua ausência como desculpa para não encarar. Naquele momento, Lúcia apareceu na varanda, com seu chapéu de palha favorito e uma bolsa de tecido mineiro que comprara no mercado local. Bom dia, gente, disse animada. Juliana, querida, ontem provei aquela moqueca que você estava aperfeiçoando. Extraordinária. Me lembrou algo que comi em Salvador décadas atrás. Juliana sorriu, claramente contente. É baseada numa receita tradicional, mas com técnicas de emulsão modernas. Quero que tenha sabor familiar, mas surpreendente. É exatamente o que você consegue, concordou Lúcia, sentando-se. Rafael, já contou para Juliana sobre a proposta de investimento? Rafael quase engasgou com o café. Mãe, que proposta de investimento? Perguntou Juliana, com uma nota de suspeita na voz.
Lúcia olhou para o filho com expectativa maternal. Conta para ela sobre a proposta do Sr. Ramírez. Rafael suspirou. Um desenvolvedor local quer expandir meu software de gestão empresarial para o mercado brasileiro. É uma oportunidade grande. E isso quer dizer que você ficaria no Brasil? Lhe perguntou Juliana. E havia algo no tom dela que Rafael não soube identificar. Possivelmente. Pelo menos por mais uns meses para supervisionar a implementação. Juliana ficou calada, brincando com a alça da xícara. E o que você acha disso? Honestamente não sei, respondeu Rafael. Um mês atrás, eu recusaria qualquer coisa que me afastasse da sede por mais de 2 semanas. Mas agora você tem outros fatores para considerar, completou Lúcia com um sorriso significativo. Juliana se levantou de repente. Tenho que voltar para o trabalho. Obrigada pelo café compartilhado. Enquanto a viam se afastar, Lúcia se virou para o filho. Filho, essa menina ainda está apaixonada por você. Mãe, por favor, e você por ela. A questão é, o que vocês vão fazer a respeito? Rafael olhou para o espaço onde Juliana desaparecera entre as mesas do restaurante em construção. Não sei, mãe. Algumas coisas não se consertam só porque a gente quer de volta. Talvez não, concordou Lúcia. Mas também não vai saber se dá para consertar até tentar de verdade. Naquela tarde, enquanto Rafael revisava os detalhes da proposta de investimento na suíte, não conseguia se concentrar nos números. A mente dele voltava sempre para a expressão de Juliana quando ele mencionara ficar no Brasil. Teria sido esperança o que vira nos olhos dela? Ou só surpresa? Pela primeira vez em anos, uma decisão de negócios não se baseava só em projeções financeiras e análises de mercado. Se baseava em algo bem mais complicado e bem mais importante, a possibilidade de um futuro que ele achava perdido para sempre. O grande dia finalmente chegou. Depois de 6 semanas de preparação intensa, o Raízes do Mar estava pronto para a inauguração oficial. Juliana passara as últimas noites dormindo só 3 horas, aperfeiçoando cada detalhe do cardápio, treinando a equipe e garantindo que cada elemento do restaurante refletisse sua visão artística. Na manhã da inauguração, o hotel fervia de atividade. Críticos gastronômicos de São Paulo e Rio haviam chegado durante a noite. Influencers culinários documentavam cada momento nas redes sociais. O restaurante virara o evento gastronômico mais esperado da região. Rafael observava da varanda superior como Juliana coordenava os últimos preparativos. Ela usava um vestido preto elegante, mas prático, que permitia se mover livremente entre a cozinha e o salão. O cabelo estava preso num coque baixo, e ela tinha aquela expressão de concentração feroz que ele associava aos momentos de maior criatividade dela. Tá nervosa, observou Lúcia, se juntando a ele na varanda. Tá perfeita, corrigiu Rafael. Ela sempre fica assim, quando cria algo importante. Às 7 da noite, os primeiros convidados começaram a chegar. Rafael se debatera por horas sobre ir ou não. De um lado, queria estar presente para apoiar Juliana nesse momento crucial. De outro, não queria ser distração ou criar tensão desnecessária. Finalmente, decidiu aparecer discretamente, vestindo um terno escuro, sem gravata, tentando se misturar na multidão de convidados locais e internacionais. O restaurante transformado era impressionante. Juliana conseguira criar um espaço que honrava tanto as tradições brasileiras quanto as técnicas culinárias internacionais. Tecidos nordestinos decoravam as paredes, enquanto a cozinha aberta mostrava equipamentos de ponta. O aroma que pairava no ar era uma sinfonia complexa de especiarias brasileiras e ervas mediterrâneas. Rafael achou uma mesa num canto de onde podia observar sem chamar atenção. Pediu uma dose de cachaça artesanal e se dedicou a ouvir as conversas dos críticos enquanto Juliana e a equipe serviam os primeiros pratos. A apresentação é esquisita, comentava uma crítica de uma revista gastronômica renomada.
Mas a verdadeira prova vai ser se ela consegue equilibrar os sabores tradicionais com as técnicas modernas, sem perder a autenticidade. Primeiro prato chegou. Um ceviche de frutos do mar locais, com emulsão de abacate e pimenta malagueta, servido sobre uma torrada de mandioca artesanal. Rafael observou como os comensais provavam o primeiro bocado, viu as expressões mudarem de expectativa para surpresa e depois para deleite genuíno. Mas o que realmente capturou a atenção dele foi Juliana. Ele a via se mover entre as mesas, explicando os pratos com paixão contagiante, ajustando apresentações na cozinha, dirigindo a equipe com gestos precisos. Era uma artista no elemento dela, completamente realizada, de formas que ele nunca vira durante o casamento. O segundo prato chegou. Vatapá desfiado com técnicas de cocção sous vide, acompanhado de tapiocas feitas à mão e um molho de pimentas assadas fermentadas por semanas. Os murmúrios de aprovação ficaram mais evidentes. Foi durante o terceiro prato que Rafael sentiu o mundo parar. Juliana apresentara sua especialidade, um moqueca reinterpretada com técnicas de redução molecular, servida sobre peixe local preparado em papilote com ervas da região. Era sofisticado, mas genuíno, inovador, mas respeitoso. Mas não foi o prato que o impactou. Foi o cartão do menu? Ao lado da descrição havia uma notinha pequena. Inspirado nas manhãs de café, com canela que compartilhei com alguém especial, dedicado aos sabores que nunca se esquecem. Rafael sentiu como se tivessem socado o peito dele. Juliana mantivera a lembrança dele, a influência dele, no cardápio do restaurante mais importante dela. Depois de 3 anos de separação, de dor e distanciamento, ela encontrara um jeito de honrar o que haviam compartilhado. Os olhos dele procuraram Juliana na multidão e a encontraram já o olhando. Por um momento, todo o barulho do restaurante sumiu. Ela vira que ele chegara, vira que notara a dedicatória. Juliana se aproximou da mesa dele com as bochechas levemente coradas pelo calor da cozinha e a emoção do momento. O que achou? Perguntou, e havia vulnerabilidade na voz dela que cortou toda a sofisticação do evento. É extraordinário, respondeu Rafael honestamente. É exatamente o que você sonhava. Mas Juliana, a dedicatória... Ela se sentou na cadeira oposta, ignorando temporariamente os outros comensais que esperavam sua atenção. Precisava reconhecer que minha história culinária inclui todas as influências que me formaram, as boas e as complicadas. Eu sou uma influência complicada? Juliana sorriu, e era o primeiro sorriso completamente livre de barreiras que ela dava desde o reencontro. Você é a influência mais complicada, mas também a mais importante. Naquele momento, um crítico de uma revista internacional se aproximou da mesa, interrompendo o instante íntimo. Chefe Ferreira, preciso fazer umas perguntas para minha resenha. Juliana se levantou profissionalmente, mas antes de se afastar, tocou de leve a mão de Rafael. Obrigada por estar aqui, murmurou. Significa mais do que você imagina. Enquanto havia voltar ao papel de chefe estrela, Rafael se deu conta de que assistia não só ao nascimento de um restaurante excepcional, mas à confirmação de que Juliana conseguira exatamente o que saíra para buscar 3 anos antes. O sucesso profissional sem sacrificar a identidade. E de algum jeito, no processo, ela incluíra ele na história dela sem amargura, com gratidão pelo que compartilharam em vez de ressentimento pelo que terminara. Era, ele percebeu, o presente mais generoso que poderia receber. A celebração da inauguração se estendeu até altas horas da madrugada, com críticos, convidados locais e influencers gastronômicos elogiando cada aspecto do Raízes do Mar. Rafael se retirara discretamente por volta da meia-noite, sem querer monopolizar a atenção de Juliana na noite de triunfo dela. Na manhã seguinte, encontrou Juliana na varanda do hotel,
sentada sozinha com uma xícara de café e uma pilha de resenhas impressas. Ela tinha olheiras evidentes, mas um sorriso satisfeito que ele não via em anos. "Bom dia, chefe Estrela", disse suavemente, para não assustá-la. Juliana ergueu o olhar e o sorriso se ampliou. "Bom dia. Já leu as resenhas?" Rafael se sentou na frente dela, notando os títulos que alcançava a ver. Uma revelação culinária. Fusão perfeita entre tradição e inovação. O futuro da gastronomia brasileira. Todas excepcionais, observou. "Como você está se sentindo?" "Exausta, eufórica, apavorada", respondeu Juliana com honestidade. "O sucesso às vezes dá mais medo que o fracasso." "Eu sei", murmurou Rafael, lembrando seus próprios momentos de triunfo empresarial que vieram com uma solidão inesperada. Juliana o estudou com cuidado. "Rafael, preciso te dizer uma coisa. Ontem, quando você viu a dedicatória no menu, quero que saiba que não foi manipulação ou nostalgia romântica." "Então o que foi?" "Foi honestidade", respondeu ela, dobrando uma das resenhas. "Por 3 anos, tentei negar que você influenciou minha carreira culinária. Mas aqueles primeiros meses que a gente viveu junto, quando eu experimentava receitas na nossa cozinha pequena e você me ajudava a organizar ideias, a pensar na logística, aqueles foram alguns dos meus momentos mais criativos." Rafael sentiu um calor no peito que não experimentava em anos. "Para mim, também foram especiais. Te ver criar era inspirador." "Por que a gente perdeu isso?" perguntou Juliana suavemente. "Quando paramos de ser time?" A pergunta flutuou entre eles, como o aroma do café da manhã. Rafael considerou a resposta com cuidado. "Acho que começou quando confundi te apoiar com te controlar", admitiu finalmente. "Queria que seu restaurante fosse bem-sucedido, mas do meu jeito, com meus prazos, com minhas métricas de sucesso. E eu comecei a ressentir seu sucesso em vez de celebrar", acrescentou Juliana. "Sentia que tinha que escolher entre ser sua esposa ou ser chefe. Como se não pudesse ser as duas. E agora, depois de 3 anos construindo sua carreira sozinha, como você se sente?" Juliana olhou para o Corcovado, que se erguia majestoso sob o sol matinal carioca. "Sinto que finalmente sei quem sou profissionalmente. E que talvez isso me permita considerar outras possibilidades sem medo de perder minha identidade." Antes que Rafael pudesse processar completamente o que isso significava, Miguel, o concierge, apareceu na varanda com expressão preocupada. "Desculpem a interrupção", disse. "A dona Lúcia teve um pequeno acidente. Nada grave, mas está no hospital local para exames." Juliana e Rafael se levantaram ao mesmo tempo, toda a conversa esquecida diante da preocupação imediata. "Que tipo de acidente?" e perguntou Rafael, já se movendo para a saída. "Uma queda nas escadas perto do Corcovado. Possível entorse no tornozelo, mas queriam fazer raio-x por precaução." O trajeto para o hospital foi tenso. Juliana insistira em acompanhá-los, deixando o restaurante nas mãos do sous-chefe. Durante o caminho de táxi, Rafael não parava de se culpar. Estivera tão concentrado em navegar os sentimentos complicados com Juliana que descuidara de prestar atenção na mãe. Encontraram Lúcia numa cama do hospital, com o pé enfaixado, mas de bom humor, conversando animadamente em português básico com uma enfermeira que parecia encantada com a paciente internacional. "Filho", o dia exclamou ao vê-los entrar. "Não é nada sério. Só um lembrete de que não tenho mais 20 anos. Mãe, o que aconteceu exatamente?" lhe perguntou Rafael, pegando a mão dela. "Estava tirando fotos do Corcovado ao amanhecer, queria capturar a luz dourada que eu adoro e não vi um degrau irregular." "Bobagem, na real." Juliana se aproximou do outro lado da cama. "Dona Lúcia, está sentindo dor?" "Um pouquinho, querida, mas nada que eu não aguente. Embora meus planos de caminhar pelas praias vão ter que esperar." O médico chegou com os resultados do raio-x. Entorse moderado, 2 semanas de repouso relativo, nada quebrado. Alívio imediato para todos, mas também a percepção de que os planos de férias mudaram completamente. "Vou ter que te deixar na suíte do hotel", disse Rafael.
Nada de passeios até você se recuperar totalmente. Ai, filho, que chatice. Vim para o Rio para viver aventuras, não para ficar trancada num quarto de hotel. Juliana se inclinou para frente. Dona Lúcia, se quiser, posso te visitar todo dia. Posso te ensinar umas técnicas de cozinha brasileira que dá para fazer sentada. Seria como aulas particulares de culinária. Os olhos de Lúcia se iluminaram. Sério que faria isso, querida? Claro. Além disso, preciso de alguém para provar minhas novas receitas. Os turistas são educados demais para dar críticas honestas. Enquanto organizavam a alta e o transfer de volta para o hotel, Rafael observava como Juliana cuidava naturalmente da mãe, antecipando as necessidades dela, fazendo-a rir com histórias do restaurante. Era a mesma calor natural que o atraíra para Juliana no início. Aquela capacidade inata de fazer as pessoas se sentirem queridas e cuidadas. Durante o caminho de volta, com Lúcia cochilando pelos analgésicos entre eles, Juliana murmurou: ela vai ficar bem, mas vai precisar de companhia constante por uns dias. Eu sei. Cancelei a reunião de negócios de amanhã? Não, interrompeu Juliana suavemente. Vai na sua reunião. Eu fico com ela. Juliana, você não pode simplesmente reorganizar seu trabalho. Posso sim, disse com firmeza. É o que a família faz. A palavra família ficou suspensa no ar do táxi, carregada de significados que nenhum dos dois estava pronto para explorar completamente. Mas naquele momento, sentados juntos, enquanto cuidavam da mulher que os amara incondicionalmente, sentiram pela primeira vez em 3 anos que talvez, só talvez, alguns laços fossem fortes demais para se romperem permanentemente. Nos dias seguintes ao acidente de Lúcia, uma rotina inesperadamente íntima se estabeleceu entre os três. Juliana passava as manhãs ensinando técnicas culinárias brasileiras para Lúcia na suíte, enquanto Rafael ia para as reuniões de negócios. Às tardes, eles dividiam juntos, com Lúcia dirigindo conversas que pareciam casuais, mas sutilmente empurravam Juliana e Rafael a lembrar momentos felizes do passado. Foi numa dessas tardes que Lúcia decidiu fazer sua segunda confissão importante. Gente, disse enquanto Juliana a ensinava a preparar um molho de pimenta, tem mais uma coisa que preciso dizer para vocês. Rafael, que revisava e-mails no laptop, ergueu o olhar com uma expressão de cautela que virara familiar quando a mãe usava esse tom. Mãe, por favor, me diz que não armou mais coincidências. Lúcia largou o pilão onde moía pimentas e olhou diretamente para Juliana. Querida, quando vocês estavam casados e as coisas ficaram difíceis, Juliana veio falar comigo. Lembra? Juliana se retesou na hora, parando de picar cebolas. Dona Lúcia, eu disse para ela se concentrar na carreira, continuou Lúcia implacavelmente. Eu disse que Rafael não estava pronto para ser o marido que ela precisava e que era melhor ela seguir os próprios sonhos. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Rafael fechou o laptop devagar, processando a informação. Juliana palidecera, com as mãos ainda segurando a faca de cozinha. O quê? Murmurou Rafael. Sua mãe me aconselhou a gente se separar, disse Juliana com voz quase inaudível. Ela disse que o amor às vezes significa soltar. Rafael olhou para a mãe com incredulidade. Mãe, como você pôde? Porque eu estava certa, interrompeu Lúcia com firmeza. Naquele momento, eu estava certa. Rafael, você era obcecado, controlador e não tinha ideia de como ser parceiro de alguém com ambições próprias. Juliana, você era jovem e não tinha descoberto sua própria força. Juliana se sentou pesadamente numa cadeira. Não acredito que guardou esse segredo por 3 anos. Guardei porque era necessário. Vocês precisavam crescer separados antes de poderem estar juntos como iguais. Rafael se levantou, caminhando para a janela com vista para o Corcovado. E quem te deu o direito de decidir nosso futuro? O amor, respondeu Lúcia simplesmente. O mesmo amor que me trouxe até aqui para dar uma segunda chance para vocês. Juliana largou a faca na tábua de corte. Isso muda tudo. Todo esse tempo pensei que tinha tomado essa decisão sozinha. E você tomou.
garantiu Lúcia. Eu só te dei permissão para fazer o que você já sabia que era certo. Se você não estivesse pronta para ir, minhas palavras não teriam poder. Rafael se virou da janela. Juliana, é verdade? Você já tinha decidido me deixar? Juliana o olhou com lágrimas nos olhos. Eu estava há meses sentindo que me perdia. Sua mãe só me ajudou a ver que não era traição te amar e querer minha própria vida também. Mas você nunca me deu chance de mudar. Você teria mudado? Perguntou Juliana diretamente. De verdade? Naquele momento, com a empresa crescendo tão rápido, com todas as pressões, você teria colocado nosso relacionamento no mesmo nível de prioridade que o trabalho? Rafael abriu a boca para responder automaticamente que sim, mas parou. A honestidade o acertou como uma onda fria. Não, admitiu finalmente. Provavelmente não. Eu prometeria mudar, faria ajustes superficiais, mas não estava pronto. E eu não estava pronta para ser sua segunda prioridade enquanto sacrificava a minha, acrescentou Juliana. Lúcia os observava da cadeira, com expressão serena, mas atenta. E agora? Vocês estão prontos agora? A pergunta flutuou no ar da suíte como incenso cerimonial. Juliana e Rafael se olharam de verdade pela primeira vez em dias, sem as camadas de cortesia e nostalgia que usavam como armadura. Não sei, murmurou Juliana. Mas pelo menos agora a gente sabe por que terminamos. E sabe que os dois crescemos. Rafael assentiu devagar. A questão é se crescemos na mesma direção ou se viramos pessoas diferentes demais. Só tem um jeito de descobrir, disse Lúcia, com um sorriso que misturava esperança maternal com satisfação de estrategista bem-sucedida. Lá fora, o Corcovado se erguia inabalável contra o céu do entardecer, testemunha silenciosa de incontáveis histórias humanas de amor, perda e redenção. E na suíte do 8º andar, 3 pessoas começavam a entender que às vezes o caminho mais longo para o amor é também o único que realmente funciona. A revelação de Lúcia criara uma tensão nova e complexa entre Juliana e Rafael. Nos dias seguintes, as interações deles viraram cautelosas, como se redescobrissem não só a pessoa que amaram, mas também as pessoas em que se tornaram. Era uma manhã de fim de mês quando tudo mudou. Rafael estava numa videochamada com o time em São Paulo, revisando relatórios trimestrais, quando Juliana irrompeu na suíte sem bater, com expressão de pânico. Rafael, preciso da sua ajuda agora. Ele cortou a chamada na hora. O que houve? O sistema de pedidos do restaurante está falhando. Os tickets não chegam na cozinha, os garçons não conseguem processar pagamentos e a gente tem lotação total para o almoço. É um desastre. Rafael já se levantava, fechando o laptop. Desde quando? Começou há 1 hora. Meu técnico local diz que parece problema de software, mas não consegue resolver. Os clientes estão começando a reclamar e... Vamos, disse Rafael, pegando o celular e indo para a porta. No restaurante, o caos era evidente, mas controlado. Juliana conseguira que o time mantivesse o serviço usando métodos tradicionais. Pedidos escritos à mão, tickets em papel, calculadoras para as contas. Mas a eficiência caíra drasticamente e a frustração era palpável. Rafael foi direto para o sistema de ponto de venda, conectando o laptop no servidor principal. Os dedos dele voaram no teclado enquanto diagnosticava o problema. É um conflito de versões, murmurou depois de vários minutos. O software se atualizou automaticamente ontem à noite, mas não é compatível com o hardware local. É exatamente o tipo de problema que vejo o tempo todo em implementações internacionais. Você consegue consertar? Posso fazer melhor. Posso criar um patch temporário e depois projetar uma solução permanente especificamente para restaurantes como o seu. Nas 3 horas seguintes, Rafael trabalhou com a intensidade que Juliana lembrava dos melhores momentos profissionais dele. Mas havia algo diferente agora.
Ele consultava constantemente com Juliana e o time, explicando cada passo, garantindo que a solução servisse às necessidades específicas deles, em vez de impor a visão técnica própria. Testa agora, disse finalmente. Juliana processou um pedido de teste. A tela respondeu na hora, enviando o ticket direto para a cozinha e calculando o total com impostos inclusos. Perfeito! Suspirou com alívio. Rafael, não sei como te agradecer. Não acabei, interrompeu ele com um sorriso. Me dá mais 2 dias e vou ter um sistema personalizado que não só vai ser mais estável, mas vai incluir análise de estoque, previsão de demanda e gestão de fornecedores. Tudo projetado especificamente para o seu tipo de operação. Juliana o olhou com uma expressão que ele não soube interpretar. Por que você faria isso? Rafael parou, com as mãos ainda no teclado. Era uma pergunta simples que pedia uma resposta complicada. Porque te ver triunfar é importante para mim, disse finalmente. Sempre foi. Só que antes não sabia como te apoiar sem tentar te controlar. E agora você sabe? Agora sei que meu trabalho é criar ferramentas que te ajudem a ser melhor no que faz. Não redesenhar o que você faz para caber nas minhas ferramentas. Juliana ficou quieta por um momento, observando-o recolher os cabos e guardar o laptop. Rafael disse suavemente, você lembra da primeira vez que a gente falou em abrir um restaurante? Ele sorriu. Você disse que queria um lugar onde a tecnologia fosse invisível, mas essencial. Onde os clientes só notassem a comida e o ambiente, mas tudo funcionasse perfeitamente nos bastidores. Exato. E você disse que queria criar um software como um chefe silencioso, que fizesse o trabalho sem ego, sem chamar atenção, só tornando o resto possível. Mas aí me obsedi com fazer o software à estrela, admitiu Rafael. E eu me obsedi em provar que não precisava do seu software para ser bem-sucedida. Acrescentou Juliana. Se olharam através do salão do restaurante, cercados pelo barulho suave de pratos sendo lavados e mesas preparadas para o jantar. Era o primeiro momento em 3 anos em que os dois reconheciam não só o que dera errado, mas também o que sempre estivera certo desde o começo. Acha que a gente poderia tentar de novo? Perguntou Rafael. Não, o casamento ainda não, mas a colaboração? Ser parceiros em vez de concorrentes? Juliana considerou a pergunta enquanto observava o time trabalhar com a eficiência restaurada graças à intervenção técnica de Rafael. Tenho uma condição. Disse finalmente. Fala. Se vamos trabalhar juntos, preciso que você entenda que meu restaurante, minha visão culinária, essas são áreas onde eu tenho a última palavra. Você pode aconselhar, sugerir, mas não decidir. Claro. E eu preciso entender que quando se trata de tecnologia, de sistemas, da parte técnica, essa é sua área de expertise. Posso opinar, fazer perguntas, mas preciso confiar no seu julgamento profissional. Rafael estendeu a mão. Parceiros? Juliana pegou a mão dele, e dessa vez o aperto durou um pouco mais que o estritamente profissional. Parceiros, concordou. Nenhum mencionou que acabavam de estabelecer o tipo de parceria equitativa que faltara no casamento. Mas os dois sentiram. O novo acordo de colaboração entre Juliana e Rafael começara a dar frutos surpreendentes. Em menos de uma semana, Rafael desenvolvera um sistema de gestão para restaurantes que não só resolvia os problemas técnicos do Raízes do Mar, mas otimizava a operação de jeitos que Juliana não imaginara possíveis. Olha isso, disse Rafael, mostrando gráficos no laptop durante um dos cafés da manhã na varanda. O sistema está prevendo que nas terças você precisa de 30% mais peixe fresco e 20% menos carne. Faz sentido? Juliana estudou os dados impressionada. Completamente. As terças são quando chegam os grupos de turistas europeus. Sempre pedem mais ceviches e pratos leves. Exato. E se ajustarmos os pedidos para os fornecedores conforme esses padrões, você reduz o desperdício em 15% e aumenta o lucro em 8%. É genial, murmurou Juliana, genuinamente admirada.
Mas como você sabia que era isso que eu precisava? Rafael fechou o laptop e olhou diretamente para ela. Porque pela primeira vez em anos, ouvi de verdade o que você estava dizendo, em vez de pensar no que eu queria que você dissesse. A honestidade do comentário os surpreendeu aos dois. Lúcia, que observava as interações com a satisfação silenciosa de uma manipuladora bem-sucedida, decidiu que era hora de sua próxima intervenção. Gente, anunciou da cadeira, onde lia as resenhas mais recentes do restaurante. Tô pensando numa coisa. Juliana e Rafael trocaram olhares. As declarações de Lúcia, que começavam com "tô pensando", raramente terminavam em território seguro. Mãe, por favor, me diz que não planejou mais surpresas, disse Rafael com cautela preventiva. Não exatamente uma surpresa, respondeu Lúcia com um sorriso inocente que não enganava ninguém. Mais uma oportunidade. Estou conversando com o Miguel sobre expandir o conceito do restaurante. Expandir? Perguntou Juliana, imediatamente interessada. O hotel está considerando abrir uma rede de raízes do mar em outros destinos turísticos do Brasil. Florianópolis, Porto de Galinhas, talvez até em São Paulo. Rafael se endireitou na cadeira. Isso seria enorme, completou Juliana, mas a expressão dela mostrava preocupação junto com a empolgação. Mas também super complicado. Manter a qualidade, treinar equipe, supervisionar múltiplas unidades. A não ser que você tenha alguém que entenda tanto a parte culinária quanto a tecnológica para criar sistemas escaláveis, observou Lúcia casualmente. O silêncio que seguiu foi pesado de possibilidades. Juliana e Rafael se olharam, e os dois puderam ver os engrenagens mentais do outro girando a toda. Seria uma parceria de verdade, murmurou Juliana. 50-50, sua tecnologia, minha cozinha. Um modelo totalmente novo de restaurante com tech integrada, acrescentou Rafael. A gente poderia revolucionar o setor, mas, Juliana ergueu a mão, a gente teria que estabelecer regras bem claras desde o início. Limites, expectativas. Claro, contratos formais, divisão de responsabilidades definida. Não, interrompeu Juliana. Não falo de contratos legais. Falo de nós, de como lidaríamos trabalhando juntos sem complicar as coisas pessoalmente. Rafael entendeu na hora. Acha que seria possível separar o profissional do pessoal? Não sei, admitiu Juliana. Mas talvez a gente não precise separar. Talvez só precise lidar melhor. Lúcia os observava da cadeira com uma expressão de orgulho maternal mal contido. Seus dois filhos finalmente estavam falando como adultos sobre possibilidades reais, em vez de nostalgia ou ressentimento. Tem mais uma coisa, disse Juliana depois de um momento. Se a gente fizer isso, se virarmos sócios de negócio de verdade, preciso saber que não é só porque você sente falta do que a gente tinha. Preciso saber que você respeita o que eu construí sozinha. Juliana, respondeu Rafael com seriedade, nas últimas semanas te vi dirigindo o time, lidando com crises, criando experiências culinárias que deixam os críticos sem palavras. Você não é a mesma pessoa que eu conheci há 5 anos. Você é melhor, mais forte, mais segura. Você também mudou, admitiu Juliana. O jeito que me consultou antes de cada alteração técnica, como explicou cada decisão. O Rafael que eu conheci teria simplesmente implementado o que achava melhor. Porque aprendi que colaboração real exige ego controlado, disse Rafael. Algo que eu definitivamente não tinha antes. Juliana sorriu. Então talvez a gente sim seja diferente. Talvez sim tenhamos crescido na mesma direção depois de tudo. Lúcia pigarreou de leve. Isso quer dizer que vão considerar a proposta do hotel? Juliana e Rafael se olharam e naquele momento os dois souberam que estavam prestes a embarcar em algo que mudaria as vidas deles. Não sabiam se para o sucesso profissional, para uma reconciliação pessoal ou para um desastre espetacular. Mas pela primeira vez em 3 anos, estavam dispostos a descobrir juntos. Sim, disseram em uníssono, e depois riram da sincronia acidental. Mas com condições,
Acrescentou Juliana rapidamente. Muitas condições, concordou Rafael. Lúcia sorriu e voltou para as revistas. Missão aparentemente cumprida. Os meses seguintes foram um furacão de planejamento, negociações e desenvolvimento. Juliana e Rafael aceitaram formalmente a proposta do hotel para expandir o Raízes do Mar, mas com as condições deles. Controle criativo total para Juliana nos aspectos culinários, autonomia completa para Rafael no desenvolvimento tecnológico e uma estrutura de sociedade 50-50 que nenhum dos dois poderia alterar unilateralmente. Lúcia voltara para casa depois da recuperação, mas não sem antes garantir que os filhos tivessem reuniões semanais obrigatórias para discutir tanto o progresso do negócio quanto o bem-estar emocional. Negócios familiares exigem comunicação familiar, declarara antes de partir. Era uma tarde de fim de outubro, quando veio a primeira crise real da nova sociedade. Rafael estava na suíte, revisando códigos para o sistema de gestão multirestaurante, quando Juliana irrompeu com uma expressão que ele aprendera a temer: fúria controlada, misturada com decepção profunda. Precisamos conversar, anunciou, fechando a porta com mais força que o necessário. Rafael salvou o trabalho na hora. O que houve? Acabei de descobrir que você alterou o sistema de pedidos para incluir sugestões automáticas de harmonização sem me consultar. Juliana, são só sugestões baseadas em análise de dados. Os garçons podem ignorar. Isso não é o ponto. Não, explodiu ela. A gente combinou que qualquer mudança que afetasse a experiência do cliente precisava de aprovação dos dois. Rafael se levantou, sentindo a defensiva familiar que marcara tantas discussões passadas. É uma melhoria objetiva. Aumenta as vendas de vinhos em 23% e melhora a satisfação do cliente. Você fez testes sem me dizer? Perguntou Juliana. E a voz dela baixara para o tom perigosamente calmo que ele conhecia bem. Só por 3 dias, com um grupo de controle pequeno. Rafael Costa, disse Juliana com calma glacial. Você acabou de fazer exatamente o que prometeu que nunca mais faria. O impacto da realização foi físico. Rafael se sentou pesadamente no sofá, passando as mãos pelo cabelo. Você tem razão. Completamente razão. Como isso pôde acontecer? Sim, perguntou Juliana, e agora havia dor genuína na voz dela junto com a raiva. Eu pensei que a gente tinha resolvido isso. Pensei que você entendia. Eu entendo, interrompeu ele. Quer dizer, eu entendia. Mas quando vi os dados, quando vi a oportunidade de melhoria, simplesmente agi como sempre agi. Juliana se sentou na cadeira oposta, mantendo distância física. Sabe o que mais me dói? Fala. Que por um momento, por 3 dias, pensei que talvez você tivesse implementado algo genial e eu estava sendo controladora demais para apreciar. Você me fez duvidar do meu próprio julgamento na minha própria área de expertise. As palavras acertaram Rafael como tiros. Era exatamente o tipo de dinâmica tóxica que destruíra o casamento deles. Juliana, me desculpa. Não tem desculpa para o que eu fiz. Você se arrepende porque eu peguei no flagra ou porque realmente entende porque está errado? A pergunta pedia honestidade brutal. Rafael tomou um momento para considerar de verdade as motivações. No começo me arrependi porque te magoei, admitiu. Mas agora... Agora me arrependo, porque acabei de provar que não mudei tanto quanto pensava. E porque quase estraguei algo importante para nós dois por causa da minha incapacidade de controlar o ego. Juliana assentiu devagar. E o que você vai fazer a respeito? Vou reverter as mudanças imediatamente. Vou criar um protocolo formal que exija sua aprovação por escrito para qualquer modificação que afete a experiência do cliente. E vou... Não, interrompeu Juliana. Isso não é suficiente. Rafael a olhou com preocupação crescente. O que você precisa que eu faça? Preciso que você entenda que isso não é só sobre esse incidente específico. É sobre um padrão de comportamento que pensei que você superara. E se não pudermos confiar um no outro para respeitar nossos acordos quando ninguém está olhando?
Juliana, por favor, não acaba com isso por meu erro. Ela ficou quieta por um longo momento, olhando para a janela onde o corcovado se erguia sob o céu do entardecer. Não vou acabar com a sociedade, disse finalmente. Mas preciso de tempo para decidir se posso confiar que você aprendeu com isso ou se vamos só repetir os mesmos erros num contexto diferente. Quanto tempo? Não sei, respondeu Juliana honestamente. Talvez dias, talvez semanas. Mas, Rafael, essa é nossa única chance. Se você voltar a tomar decisões unilaterais que afetem meu trabalho, acabou. Não vai ter terceira oportunidade. Rafael assentiu, sentindo o peso das ações e consequências. Entendo. E, Juliana, você tem razão em tomar tempo. Você precisa, e eu também. Depois que Juliana foi embora, Rafael ficou sozinho na suíte, olhando as linhas de código na tela que representavam horas de trabalho feitos sem consultar a sócia. Pela primeira vez em meses, encarou a possibilidade real de que alguns padrões de comportamento fossem mais difíceis de mudar do que imaginara. E se deu conta de que a pergunta não era se Juliana podia confiar nele de novo, mas se ele podia confiar em si mesmo para ser o parceiro que ela merecia. Uma semana depois do confronto, Rafael acordou com uma clareza que não experimentava em anos. Por dias, refletira sobre o incidente, não só sobre as ações, mas sobre as motivações profundas que o levaram a repetir padrões velhos. E chegara a uma conclusão que o surpreendeu. Precisava fazer algo que nunca fizera na vida empresarial. Encontrou Juliana na cozinha do restaurante, preparando o menu de degustação para aquela noite. Ela usava o avental favorito e tinha aquela expressão de concentração absoluta que ele sempre admirara. Juliana, disse suavemente para não assustá-la. A gente pode conversar? Ela o olhou com cautela, mas assentiu, secando as mãos numa toalha. Tô pensando no que rolou, começou Rafael, e me dei conta de algo importante. Não é só sobre respeitar nossos acordos. É que, no fundo, eu ainda acho que sei mais que você sobre o que seu negócio precisa. Juliana arqueou uma sobrancelha, claramente não esperando essa confissão. É arrogância pura, continuou ele. E até eu admitir isso e trabalhar ativamente para mudar, vou continuar cometendo o mesmo erro de novo e de novo. E o que você propõe fazer a respeito? Rafael respirou fundo. Quero que você seja minha chefe. O quê? Em tudo relacionado aos restaurantes, quero que você tenha autoridade final. Não sociedade 50-50. Quero trabalhar para você, como seu diretor de tecnologia, com salário fixo e bônus baseados no sucesso dos restaurantes. Juliana o olhou com incredulidade. Rafael, isso é ridículo. Você está investindo tanto capital quanto eu. O capital é só dinheiro. Interrompeu ele. A visão, a marca, a experiência do cliente, isso é seu. E preciso aprender a apoiar sua visão, em vez de tentar melhorá-la com a minha o tempo todo. Juliana se apoiou no balcão da cozinha, processando o que ouvira. Você se dá conta do que está dizendo? Está disposto a abrir mão do controle de um negócio multimilionário porque não consegue parar de agir como um CEO tradicional. Exatamente. Respondeu Rafael com um sorriso que misturava autoconhecimento e determinação. É mais fácil mudar meu título que mudar décadas de condicionamento empresarial. Mas e se der certo? E se os restaurantes forem bem-sucedidos? E você se arrepender de ter aberto mão do controle? Rafael considerou a pergunta seriamente. Se der certo, vai ser porque sua liderança fez dar certo. E prefiro fazer parte de algo extraordinário que você criou, que ser o CEO de algo medíocre que eu controlei até a morte. Juliana ficou calada por vários minutos, misturando um molho enquanto claramente processava a proposta. Tem condições, disse finalmente. Claro. Primeiro, você continua sendo sócio igualitário em termos de lucros. Não vou me enriquecer com seu trabalho só porque você está em crise de confiança. Juliana, não é negociável. Segundo, você tem poder de veto sobre decisões tecnológicas.
Se eu achar que algo pode melhorar com tech, mas você pensar que é complicado ou caro demais, seu julgamento prevalece. Rafael assentiu. Isso é justo. Terceiro, Juliana se aproximou dele. Se fizermos isso, se realmente tentarmos construir algo juntos, preciso saber que não é só uma estratégia de negócios para você. Preciso saber que você entende que estamos reconstruindo confiança. Não só montando uma empresa. Juliana, disse Rafael suavemente, por 3 anos me perguntei o que teria acontecido se eu soubesse ser seu parceiro em vez de tentar ser seu chefe. Essa é minha chance de descobrir. E se a gente descobrir que somos melhores sócios de negócio que casal romântico, então vamos ter um negócio extraordinário e uma amizade que vou valorizar pelo resto da vida. E se descobrirmos o oposto? Rafael sorriu. Então vamos ter um negócio extraordinário e algo mais que pensei que perdera para sempre. Juliana estendeu a mão. Chefe e diretor de tecnologia. Chefe e diretor de tecnologia. Concordou Rafael, pegando a mão dela. 6 meses depois, na inauguração do terceiro Raízes do Mar, em Florianópolis, Juliana e Rafael estavam na cozinha revisando os últimos detalhes do serviço de abertura. O sistema tecnológico funcionava perfeitamente, a equipe estava treinada pelos padrões de Juliana e as reservas estavam lotadas para as primeiras 2 semanas. Sabe o que é mais estranho? Murmurou Juliana enquanto observava o time trabalhar com precisão coreografada. O quê? Nunca me senti com tanto controle sobre meu próprio negócio quanto desde que oficialmente não controlo tudo. Rafael riu. E eu nunca estive tão orgulhoso do meu trabalho quanto desde que oficialmente não sou o chefe. Acha que a Lúcia sabia que isso ia acontecer? Sua sogra manipuladora favorita? Com certeza. Juliana deu um tapa brincalhão no braço dele. Ex-sogra. Na verdade, disse Rafael pegando a mão que o batera, estava pensando que talvez seja hora de corrigir esse ex. Juliana o olhou com surpresa e algo que poderia ser esperança. Você tá... Não aqui, disse rapidamente. Não numa cozinha comercial com 50 funcionários ao redor. Mas sim, Juliana Ferreira, sim. Na varanda do hotel naquela noite, sob as estrelas do litoral catarinense, Rafael se ajoelhou diante da mulher que amara, perdera, reencontrara e aprendera a respeitar como a força criativa e extraordinária que sempre fora. Juliana, disse, você se casaria com seu diretor de tecnologia favorito? Só se prometer que a chefe sempre tem a última palavra no cardápio, respondeu Juliana com lágrimas nos olhos. Para sempre, prometeu Rafael. E enquanto as ondas do Atlântico quebravam suavemente na praia abaixo, 2 pessoas que aprenderam que o amor verdadeiro não se trata de encontrar alguém perfeito, mas de encontrar alguém perfeito para você e trabalhar juntos para construir algo melhor do que qualquer um dos 2 poderia criar sozinho. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.